No vídeo de hoje eu vou te mostrar a estrutura que existe antes de você criar conteúdo para o seu perfil de social media. Porque não é simplesmente saber o que postar, a estrutura precisa estar muito bem estabelecida e é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Alô Brasil, alô mundo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, muito prazer, seja muito bem-vinda, eu sou Letícia Feltrin, trabalho como social media há mais de 5 anos, tenho uma agência de marketing e aqui a gente fala como que você pode crescer nessa profissão através de diversos pontos e pilares. E o de hoje é a estrutura do seu perfil de social media, que é um dos melhores mecanismos para você atrair cliente e gerar autoridade. Esse papo de agora eu consigo ficar só no bastidor, ele já tá um pouco antigo. Quem aproveitou, quem surfou essa onda, surfou. Quem não, agora precisa sim aparecer, precisa sim se posicionar, a concorrência tá muito maior e você vai precisar ter um perfil muito bem estruturado para conseguir se destacar. E aqui eu vou te dar quase que uma aula a respeito desse assunto, vou inclusive compartilhar a tela do meu computador para que fique mais didático, para que você consiga absorver melhor as informações. Primeira coisa que a gente precisa entender na hora de começar a estruturar o nosso perfil é o que é o nicho e por que você tem que ter um. Eu adoro o exemplo dos médicos, porque ele fica muito claro, deixa tudo muito didático. Imagina o seguinte, que você está com muita dor de cabeça. Tá com muita dor de cabeça, e você vai no clínico geral. Ele até consegue te direcionar, ele até consegue entender um pouco do que você está sentindo, mas ele vai te recomendar ir em um neurologista, que é um médico especializado em problemas aqui na nossa cabeça. Porque especialistas sempre são vistos como maior autoridade do que profissionais genéricos. Então, mesmo que você vá no clínico geral e que ele consiga ali te dar uma orientação, ele não vai te dar resultados tão específicos e não vai conseguir te orientar tão bem quanto um neurologista. Mesma coisa se você tiver com um problema no coração, por exemplo. Você não vai no clínico geral, você vai no cardiologista, porque ele é especializado naquele assunto. E isso acontece dentro da profissão social media. O nicho, ele diminui a sua concorrência, ele aumenta a sua autoridade porque você é visto como um profissional especializado. Ele facilita a atração de clientes mais alinhados, porque se você é especialista em marketing médico, acaba que você atrai pessoas da área da saúde, médicos, né? Você realmente vai atrair pessoas daquele nicho, daquela área. E você consegue ter mais eficiência e profundidade sobre os assuntos. Se você atende um médico, um advogado, um restaurante, uma loja de moda, é muito difícil que você consiga ter domínio sobre os 4 assuntos, que você consiga entender tudo sobre os 4 assuntos. Sua cabeça vai bugar. Agora, se você só atende a área da saúde, você sabe o que o Conselho de Medicina fala, você sabe quais regras do que pode ser postado ou não, você já tem uma ideia de como as coisas funcionam no universo deles, então isso facilita a sua produção e, mais uma vez, te posiciona como autoridade. Mas, Letícia, e se eu estiver começando agora? Eu não vou ser hipócrita e falar assim, você só vai atender o seu nicho e é isso, negue clientes. Não vou, porque eu sei que no começo a gente precisa de, número 1, experiência, número 2, dinheiro no bolso, né? A gente precisa fazer a coisa girar. Então você pode sim atender clientes de outros nichos. Chegou uma joalheria até você vai falar, não te atendo? Você vai atender sim. Chegou uma loja de moda? Vai atender sim. Mas o seu conteúdo, o seu posicionamento, a sua prospecção ativa, tudo isso, o que você faz, o que está sob o seu controle, vai ser para um nicho específico, aquele nicho que você escolheu. Agora, o que não está sob o seu controle chegou até você pode sim atender até para que realmente você consiga entender na prática como que as coisas funcionam. E é muito importante eu pontuar que nicho não é só sobre setor, então não precisa ser só sobre a área da saúde, só sobre a área da beleza. Você pode nichar também por gênero, então só atendo mulher, só atendo homem. Você pode nichar também por estilo, então eu atendo pessoas que têm um estilo mais minimalista, eu atendo marcas que têm um estilo mais divertido porque a minha comunicação é mais divertida, eu atendo marcas que têm um estilo mais jovial porque a minha comunicação é jovial, então você também pode nichar por outros tipos de frentes. Dentro da formação social media magnético tem um módulo específico que eu até vendo à parte, vou deixar o link dele aqui na descrição, que é só sobre como criar conteúdo para o seu perfil de social media. E nele, eu inclusive te entrego um quadro com várias ideias e opções de conteúdos que você pode postar no seu perfil. E lá, a gente se aprofunda mais sobre nicho. Então, eu falo mais sobre como que você pode escolher o nicho, quais são os melhores nichos. Mas aqui eu queria já que você tivesse esse parâmetro, que você já tivesse essa ideia de que nicho é importante e que ele é um dos passos para começar a estruturar o seu perfil de social media. Porque se você fala com todo mundo, você acaba não falando com ninguém. Então, nichar, escolher com quem você quer falar é o primeiro passo. O segundo passo é segmentar o seu público. E quando a gente fala de segmentação de público, a gente está falando sobre vários benefícios aqui. A gente está falando sobre evitar ruído na sua comunicação, sobre afastar pessoas que não são o seu público-alvo, sobre firmar o seu posicionamento e sobre conseguir vender para a pessoa certa. Se você não sabe quem você está tentando atrair, se você não entende de verdade quem é o seu público-alvo, você acaba criando um conteúdo muito genérico. E com isso, você não sabe quais são as dores específicas que você tinha que estar tocando ali daquele perfil. Se eu sei que o
meu público é médico, eu vou conseguir criar um conteúdo pro médico que toque na dor dele. Então a dor dele não é que ele não sabe fazer, porque ele não quer saber. Ele quer entender como que eu sou capaz o suficiente de fazer pra ele. E isso aqui entra até uma questão de classe social. Qual classe social você tá tentando atender? Classe A, classe B, classe C? Porque se eu tô tentando falar com a classe C, eu preciso trazer conteúdos de dicas, eu preciso trazer conteúdos que ensinem às vezes. Porque eles precisam desse tipo de posicionamento pra acabar comprando de mim de alguma forma. Se eu tô atendendo a classe A, por exemplo, eles já não querem dica. Porque eu não quero saber como que você faz, eu não quero aprender a fazer, eu quero saber como que você pode fazer pra mim. Então a classe social que você atende também é extremamente importante nessa definição, porque isso vai direcionar o seu conteúdo. Se você tá postando conteúdo de dica tentando atingir a classe A, que é a classe que paga mais, ou que tem um ticket mais alto, você tá criando conteúdo errado, porque eles não querem saber como fazer, eles querem saber como você pode fazer pra ele. Eles querem saber o quão qualificado você é pra poder ajudar ele de forma prática, quais resultados você gera. Então, o conteúdo que eu gero pra classe A, pra classe B e pra classe C são conteúdos completamente diferentes. Eu também te ensino isso dentro do nosso curso, dentro do nosso módulo, tá aqui na descrição. Terceiro pilar que você precisa antes de começar a criar conteúdo pro seu perfil de social media é o pilar do posicionamento. E aí, quando a gente fala de posicionamento, a gente meio que visualiza esse triângulo aqui, ó. E aí você tem 3 pontas, né? A primeira é da sua imagem. A sua imagem, a sua aparência, ela vai comunicar alguma coisa. As roupas, as cores, o cenário dos seus vídeos e até o estilo da fonte que você usa vai comunicar alguma coisa. Por isso que é muito importante pensar estrategicamente nisso aqui antes de começar a postar os seus conteúdos. Se eu tô falando com um público que tem um ticket mais alto, que é mais sofisticado, que exige uma linguagem mais sofisticada, você vai sim ter que se vestir de forma mais sofisticada, pensar nos cenários que estão atrás de você, na fonte que você usa, tudo tem que ser mais sofisticado. Agora, se eu tô falando com um público mais divertido, eu posso usar roupas mais coloridas, eu posso ter um cenário mais divertido. A sua comunicação não verbal, né, essa comunicação visual, ela também tem que estar alinhada com aquilo que você quer atrair de público. Porque se você aparece desleixado nos stories, desleixado nos seus conteúdos, ou você não vai gerar autoridade, ou você vai atrair um público que não paga o preço que você quer. Em segundo lugar, aqui dentro desse mesmo cenário, dentro dessa mesma pirâmide, né, nós temos a oratória. A sua fala, ela é um espelho do seu posicionamento. Então, o seu tom de voz, será que você tá falando muito alto nos stories? Tá falando muito baixo? Será que você tá falando gaguejando muito? Ou será que você tá tendo firmeza nas palavras? Quais palavras, inclusive, você tem usado? Será que você usa muita gíria ou palavras que não vão fazer sentido pro seu público? Porque se você é jovem, usa muita gíria no seu dia a dia, mas quer falar com médicos que são bem mais velhos, ele não vai te levar a sério. Então você tem sim que adaptar o seu vocabulário e a sua forma de falar, a sua oratória, pra atingir um determinado público. Por isso que o passo 2 é você entender com quem você está falando, porque a partir disso é que você consegue definir o seu posicionamento. E a terceira estrutura dessa pirâmide aqui é a sua postura. Então, os seus limites, a sua pontualidade, a sua expressão corporal, a sua organização. Postura é o que você permite que o cliente interprete sobre você. Então, você fala gesticulando, você fala assim, você fica assim quando tá falando com o cliente, sabe? Meio pra dentro, assim, meio acanhada. Isso tá transmitindo uma imagem. Isso é importante de ser observado. Até quando você tá nos stories. Se você tá nos stories e você tá meio largado, assim, sabe, jogado na cama, falando de um assunto super sério, isso não passa credibilidade. Isso também é postura. E postura não é só sobre esses gestos também, né? Postura é sobre os seus limites. Então, nossa reunião é 14 horas. Limite é 10 minutos. Aí o cliente manda 2h30 pra vocês e falou assim, nossa, não, tudo bem, eu paro o que eu tô fazendo e vou te atender. Não. Isso aqui também é o seu posicionamento. A sua postura de dizer, olha, infelizmente a gente só consegue então fazer em um outro dia, eu tenho esse outro horário, é uma postura, porque você começa a fazer com que as pessoas entendam que você é pontual. Então, se você começa naquele horário, marcou naquele horário, é aquele horário. Isso também é um tipo de posicionamento. Ou então, se você envia para o cliente o conteúdo para aprovação e fala assim, ó, é até dia X. Depois desse dia a gente vai postar, mesmo que vocês não aprovem. Ou depois desses dias a gente não vai postar. Alguma coisa nesse sentido e você cumpre com a sua palavra, você também está se posicionando. E esse posicionamento te firma como autoridade. E para que você consiga fazer isso de forma prática, eu trouxe um exercício para você, para que você possa pensar quais valores são inegociáveis para você, quais são as causas que você defende ou que você não defende, qual a imagem que você quer passar nas redes sociais, mais acessível, mais premium, mais criativa, mais analítica, mais nerd, quais comportamentos seus estão comunicando o oposto do que você quer. Então, de repente, você quer
quer ser mais sofisticada, mas você tá sempre de um jeito muito despojado nos stories, fazendo muita piadinha e tudo mais. Será que você não tá comunicando o oposto? Ou o que você quer que as pessoas digam de você quando você não tá presente? Qual que é a imagem que elas têm sobre você? E aqui eu te convido até a fazer também uma análise sobre o seu perfil. Será que a sua foto da bio tá comunicando o que você quer? A sua frase ali, os seus destaques, eles estão levando o seu público até o local onde você quer que eles estejam? Isso é muito importante de ser analisado antes de você criar conteúdo, porque vocês focam muito no o que eu vou criar pro meu perfil, o que eu vou criar pro meu perfil, mas vocês não estruturaram uma base. E isso aqui é a base pro seu e pro dos seus clientes. Então é muito importante entender. E depois de finalizar isso aqui tudo, você vai pro próximo passo, que é o mapa de identidade. A gente já conversou sobre ele, tem um vídeo aqui no YouTube falando sobre, você pode pesquisar aqui no meu canal, mas também vou deixar linkado na descrição, que é onde eu falo exatamente sobre como que você cria esse mapa de identidade, como que você analisa ali tudo do seu perfil para que você consiga ter resultados e potencializar aí as suas redes sociais. Mas essa aqui é a estrutura base. Em primeiro lugar, nichar. Em segundo lugar, definir o seu público, né? Segmentar o seu público. E em terceiro lugar, criar o seu posicionamento. Esses 3 elementos vão te destacar muito e fazer com que o seu conteúdo seja mais assertivo depois que você começar a criá-lo. Faz o exercício, me conta aqui nos comentários depois como que foi. E se tiver dúvida também pode deixar aqui que eu trago depois um vídeo explicando ou solucionando a sua dúvida nos comentários mesmo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!